Você que vai emigrar ou também deseja viajar, eu quero te aconselhar a levar 3 coisas na sua bagagem mental. Porque sem isso você pode ter um fracasso, seja na sua viagem como também no seu processo de imigração. Mas editor, roda a vinheta. Família imigrante de valor, e você também que está conhecendo agora o nosso canal. Como eu já disse, no vídeo de hoje eu quero falar sobre 3 coisas importantes que todos precisam trazer na sua bagagem mental para não ter problemas, para não ter dificuldades, seja na sua viagem como também no seu processo, no seu desejo de emigrar em qualquer país do mundo. Hoje eu estou aqui na cidade de Loulé, em Portugal, ou seja, o Concelho de Loulé, aqui no distrito de Faro, na região do Algarve. E eu quero compartilhar com vocês, pessoal, essa questão importante que é fazer certinho sobre essas 3 coisas que vocês precisam também trazer na sua bagagem mental, na sua bagagem intelectual, que é o quê? Primeira coisa que todos nós precisamos levar para não fracassar, para não ter problemas, é informação. Informação real do país, informação real da região que deseja morar, ou que deseja viajar, ou que deseja conhecer, porque isso é muito importante, desde que você também obtenha informações reais, verdadeiras e necessárias. Sabe por quê? Sem informação real é como se você estivesse viajando sem mapa, ou viajando com mapa do país errado, ou da cidade errada, do local errado. Agora mesmo eu saí da minha cidade de Quarteira, vindo aqui para a cidade de Loulé, em um local específico. Eu liguei o GPS quando já estava aqui, porque eu sabia pegar a autoestrada até aqui, mas eu não sabia certo onde era o local que eu precisava chegar. Eu liguei o GPS, ele fez eu dar uma volta por fora da cidade, e no começo eu fiquei com medo dele estar me levando para outro caminho, para outro destino que eu não tinha percebido até então, e aceitei. Mas por fim ele só fez eu ir por fora da cidade para sair do meio, que seria onde tem muito trânsito. Então isso me ajudou muito, mas de primeiro momento eu fiquei com medo, eu fiquei com receio. Por fim, essa questão é muito importante: viajar com informações corretas. Por exemplo, o custo de vida, como que está a realidade dos arrendamentos. Hoje em dia, em toda a Europa, está muito complicado essa questão dos arrendamentos, que são muito caros. Aqui em Portugal, e especificamente na região que eu moro, que é a região do Algarve, está muito difícil encontrar arrendamento, e além de estar muito difícil de encontrar, está muito caro também, muitas vezes. Então acaba sendo importante nós termos informações do custo de vida, da realidade da cidade, da realidade da região, da realidade do país. E pensando nisso também, o custo de vida, por exemplo, tem aumentado um pouco o custo de vida em Portugal. Quando eu cheguei 4 anos atrás, você comprava, por exemplo, 1 litro de leite menos de €1. Hoje já está em cerca de 1,50, né? Então tem aumentado o custo de vida. Aprenda sobre isso. Quais as melhores cidades, seja para trabalhar, como também para você conseguir um arrendamento com mais tranquilidade. Então, muitos locais que você precisa conhecer, as melhores cidades com oportunidade de trabalho, as melhores cidades com oportunidades também de arrendamento, as melhores cidades para que você consiga também se locomover próximo de cidades grandes ou cidades próximas. Então, ter esse conhecimento, ter informações vai ajudar muito, seja na sua viagem, como também no seu processo de imigração. Se é um tempo apenas de viagem, um período curto, lembre-se de fazer um roteiro
bem organizado, para você não perder tempo, para você não perder dinheiro, para você não deixar de conhecer alguns lugares importantes que você tanto deseja conhecer quando vai para qualquer região do mundo, tá certo? Então esta é a primeira coisa que vocês precisam trazer na sua bagagem mental, porque senão pode se arrepender bastante, pode falhar no seu processo aí de viagem ou também de adaptação do novo país. Meus amigos, a segunda orientação, o segundo conselho, o segundo item que todos nós precisamos trazer na nossa bagagem mental agora é a questão do conhecimento. Porque viajar sem conhecimento é complicado, emigrar sem conhecimento é muito complicado. Então, junto do primeiro ponto que tem a ver com viajar ou emigrar com informação, nós precisamos ter também conhecimento. Conhecimento do que, Maurício? Conhecimento da cultura local, conhecimento das leis, que vai ajudar muito, conhecimento da alimentação. Então, pessoal, isso é muito importante. Viajar ou emigrar, trazer dentro da nossa bagagem mental essa questão chamada conhecimento. Muitas vezes nós brasileiros, nós imigrantes, nós que desejamos emigrar para algum país, nós temos uma falha em conhecer na teoria e achar que já temos a prática de muita coisa. Então é muito cuidadoso, é muito delicado essa questão que muitos brasileiros têm. Um tempo atrás eu tinha um grupo no WhatsApp e acabei parando porque foi muita dor de cabeça. Mas uma das coisas que eu mais vi ali no grupo eram pessoas que não tinham a experiência prática, até certo ponto isso é normal, mas muitos queriam ensinar, queriam falar apenas por causa da teoria, porque viu outras pessoas falarem. E quantos posts ou mensagens ou palavras ou até mesmo conselhos que eram totalmente equivocados e as pessoas achavam que estavam certas. E nós que moramos aqui sabemos sobre essa realidade e entendemos como é importante essa questão da praticidade, essa questão da prática, ou seja, do conhecimento real, seja da cultura, das leis, da alimentação, os relacionamentos, como eles se relacionam, como eles conversam, como eles se tratam. Então, pessoal, isso é muito importante. Se você não trouxer isso na sua bagagem mental, você pode fracassar, você pode se arrepender no seu processo, seja ele de imigração, quanto também na sua viagem dos sonhos. Então, meus amigos e família imigrante de valor, cuidado com esse segundo item, para também não se arrepender, mas faça da melhor maneira possível para que você consiga ter um processo bom e tranquilo na medida do possível, em meio também aos grandes desafios que é emigrar. E a terceira coisa, meus amigos, que eu quero compartilhar com vocês e toda a família imigrante de valor é que você não pode deixar de trazer na sua bagagem mental aquele planejamento. E aí, quando eu falo de planejamento, vamos entrar em algumas questões importantes. A primeira delas é no sentido do planejamento financeiro. Muitas pessoas acabam querendo viajar ou emigrar sem fazer um prévio levantamento do seu custo da viagem, do seu processo de imigração ali nos seus primeiros passos. Então isso é muito importante. Um planejamento financeiro, uma organização que até tem a ver um pouco com o segundo ponto que eu falei, no sentido, principalmente hoje em dia, principalmente, pessoal, no sentido do arrendamento, o custo de vida. Então, você que deseja emigrar, como que é e quanto está o valor dos aluguéis, dos arrendamentos? Será que você consegue se planejar para trazer um valor financeiro, uma quantia financeira de uns 2, 3 meses? É claro que para pessoas que estão emigrando de países como o nosso, o Brasil, por exemplo, que para conseguir €1 precisa de R$5 pelo menos. Então imagine só, ter que conseguir 5 vezes mais
do valor aqui, tá certo? Então, para ficar tranquilo. E aí, agora você imagina 5 vezes mais por 2, 3 meses. Então é muito importante essa questão do planejamento financeiro no que diz respeito a essa questão do arrendamento, porque você imagina só, uma pessoa que está imigrando, chegar em um novo país, não conseguir um arrendamento, um local para descansar, para dormir, para refletir nos novos passos. Então isso acaba sendo um ponto fundamental, se organizar, se planejar financeiramente. E nessa questão ainda dessa parte sobre o planejamento, que é algo importante trazer na sua bagagem, junto com o planejamento financeiro, é importante entender também um prévio, uma noção de como será a questão do emprego, a região que você está escolhendo, a cidade que você está escolhendo, ela é sazonal, ela tem empregos constantemente. Porque quando eu falo também do planejamento financeiro, que é o que a gente vai trazer para o país que vai emigrar, é muito importante também, já logo de início, conseguir um emprego para ganhar em moeda local, no sentido de que quanto mais rápido você conseguir um trabalho, melhor será, porque agora você vai ganhar, no nosso caso aqui, em euro. Você vai ficar um pouco mais tranquilo em relação àquele valor que você teve que levantar no seu país de origem para poder usufruir aqui, para poder bancar o seu custo de vida aqui. Então isso acaba sendo importantíssimo, pessoal. A questão do que? O planejamento financeiro. Então lembre-se, pessoal, são 3 coisas fundamentais que eu compartilhei com vocês aqui nesse vídeo, que sem isso você pode se arrepender, você pode fracassar, você pode ter dor de cabeça. As 3 coisas, lembra, é informação, conhecimento e planejamento. Sem essas 3 coisas você pode não se adaptar bem, ter dificuldades na sua adaptação se você estiver sozinho. Mas agora, se você estiver com família, então imagina o que pode causar. Mas lembre-se, pessoal, vocês têm que trazer essas 3 coisas na sua bagagem mental, tá certo? Informação, conhecimento e planejamento, tá bom? Não se esquece de compartilhar esse vídeo, principalmente deixa aquele like para nos fortalecer. E se você é novo em nosso canal, se inscreve aí para continuar acompanhando os nossos conteúdos. E que Deus abençoe e até o próximo vídeo.